Em transmissão ao vivo do programa Código Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, mostrou que a situação atual do Brasil tem muitas semelhanças com as piores épocas do regime stalinista na União Soviética. Ele lembrou que Stalin impôs um regime de terror, perseguindo pessoas independentemente de suas posições políticas, apenas para manter o controle através do terror. Araújo explicou que, a partir dos anos 60, a forma da repressão na União Soviética mudou um pouco de aspecto, diminuindo as execuções, mas mantendo a estrutura de polícia política e repressão. Ernesto Araújo comparou: o regime brasileiro, nosso Estado soviético de direito, pegou essa página aí do livro de jogadas da União Soviética, aparentemente, e pessoas que eles consideram dissidentes são patriotas, democratas verdadeiros. Então tá, vamos soltar, vamos dar uma soltada, mas vamos continuar controlando essas pessoas. Então, temos também aqui, então, no Brasil, esse padrão: manifestação, repressão, censura. Assim como no Reino Unido e na Venezuela. São 3 casos, entre outros, mas existe um paralelismo muito grande. O diplomata explicou: isso mostra que as democracias, elas não funcionam mais pelo eixo da democracia. As democracias funcionam de acordo com alguns elementos, alguns pretextos, algumas palavras que são utilizadas para arbitrariamente escolher quem terá liberdade ou não, quem terá direitos ou não. Araújo prosseguiu: são regimes que não têm princípio nenhum. O princípio deles é apenas o poder, mas eles se utilizam de falsos princípios para rotular as pessoas, para marcar de X. A consequência da rotulagem é a inclusão ou exclusão no espaço público. E existe um certo resquício de stalinismo, daquele sentido do hiperabsolutismo, porque ninguém está seguro. Ernesto Araújo disse: ainda não é a execução, como era no tempo do Stalin, mas é, cada vez mais, o banimento naquilo que interessa. Hoje, o que mais interessa para a vida pública das pessoas, que é a sua presença nas redes, a sua presença no mundo da comunicação. Democracia, então, é um grande X na porta. Se tornou apenas uma tinta para marcar de X a porta dos inimigos do regime. Democracia virou sinônimo para tudo menos para a democracia. Democracia virou sinônimo para o controle, para a censura, ao discurso de ódio, ao discurso contra minorias ou contra maiorias, mas não para designar aquilo que sempre se entendeu por democracia. Hoje, democracia é sinônimo de você estar bem com o regime em vigor no seu país. Se ele é administrado pela mídia, administrado pelo Supremo Tribunal do seu país, administrado por um ditador como Maduro, não importa. Todo mundo sabe onde está o regime. Então, democrático é aquele que segue esse regime. Democracia é sinônimo para tudo menos o que a gente entende por democracia. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Isso me lembra muito a União Soviética, já falei aqui numa live, quem quiser rever, sobre o Estado Soviético de Direito, que é o sistema hoje vigente no Brasil. Estado Soviético de Direito. Ou seja, tem muitas semelhanças, e essa live foi sobre as semelhanças entre a maneira como o direito, entre aspas, é aplicado hoje no Brasil e como ele era aplicado na União Soviética. E aqui nós temos outra semelhança. Na União Soviética havia, sobretudo até os anos 50, Stalin, dissidente ele matava, né? Dissidente, mesmo quem não era dissidente, mas na dúvida ele matava, e matava pessoas que sabia que nem eram contra o Stalin, mas para todo mundo ficar com medo, né? Mesmo quem, então, você podia ser assim, olha, eu beijo o chão onde o Stalin pisa, nem assim você estava seguro, você podia ser executado no dia seguinte, né? Apenas para mostrar que, olha, nem mesmo quem acha que está com o regime está seguro, que é a maneira de realmente exercer um poder absoluto, para que ninguém se sinta seguro. Esse é o poder absoluto do absoluto, né? Tem um meio absoluto onde quem está contra o regime, obviamente, é proscrito, é executado até, mas quem está com o regime está relativamente seguro. Mas, normalmente, o absolutismo ele descamba para que nem esses estejam seguros, e foi assim o stalinismo. No final, nem o próprio Stalin estava seguro, até hoje não se esclareceu, tem gente que diz que ele morreu envenenado, né? Mas, enfim, tem isso até os anos 50. A partir dos final dos anos 50, anos 60, a repressão muda um pouquinho de tom na União Soviética, né? E os dissidentes passam a ser, em muitos casos, aprisionados e depois soltos com toda uma série de restrições. Então, o caso do Solzhenitsyn, por exemplo, né, quem se permitiu que escrevesse livros, depois que emigrasse para o Ocidente, e sobretudo Sakharov, que é o mais famoso dos dissidentes soviéticos, que era um físico, né, e que ficou numa espécie de exílio interno. Ele, né, vivia dentro da União Soviética, não estava na cadeia, mas não que não houvesse gente na cadeia, havia também, mas alguns dissidentes mais famosos eram soltos e ficavam sendo controlados, mesmo enquanto digamos, circulando em alguma liberdade, na verdade sem liberdade nenhuma. E isso por quê? Porque num clima diferente, esse clima de anos 60, de anos 70, se tornou muito custoso para o regime soviético manter seus dissidentes presos, e mais ainda, teria sido executá-los. Então, olha, a gente não vai executar, e pelo menos alguns dissidentes a gente não vai manter presos, a gente vai soltar, né? Mas ficavam com uma espécie de tornozeleira eletrônica da época, com toda uma série de restrições nas suas comunicações. Claro, não havia redes sociais, mas sua correspondência não era livre, não podiam viajar para o exterior, etc., né? Então, eles passaram a adotar, então, olha, a gente solta, tem dissidente? Tem, mas o cara está aí, não, está solto, tá, mas está em liberdade, não, né? Então, o regime brasileiro, nosso Estado Soviético de Direito, pegou essa página aí do livro de jogadas da União Soviética, aparentemente, e pessoas que eles consideram dissidentes, na verdade são patriotas, democratas, verdadeiros. Então, tá, vamos soltar, vamos dar uma soltada, mas vamos continuar controlando essas pessoas, né? Então, temos também aqui, então, no Brasil, esse padrão, né? Manifestação, repressão, censura, assim como no Reino Unido, na Venezuela. São 3 casos entre outros, mas existe um paralelismo muito grande. Isso nos mostra o quê? As democracias, elas não funcionam mais pelo eixo da democracia, né? As democracias funcionam de acordo com alguns elementos, alguns pretextos, algumas palavras que são utilizadas para arbitrariamente escolher quem terá liberdade ou não, quem terá
direitos ou não. Então são escolhidas palavras como democracia, como racismo, como, enfim, questão de gênero, né, enfim, todas as fobias derivadas da questão de gênero, ou seja, todo o universo do politicamente correto e do democraticamente correto, né. Você tem, então, regimes que administram essas palavras, que não são princípios, né, são simplesmente palavras, que se parecem às palavras que dão nome a determinados princípios, como o princípio da democracia, mas não são simplesmente pretextos para você rotular, para você marcar de X a casa dos seus inimigos, né. Todos esses termos são pretextos para marcar de X a casa dos inimigos, como Maduro está fazendo abertamente na Venezuela. Está sendo feito um pouco menos abertamente no Reino Unido, um pouco menos abertamente no Brasil. Estou dando esses 3 exemplos, tem outros, mas estamos aqui nessas vidas paralelas desses 3. São regimes que não têm princípio nenhum. O princípio deles é apenas o poder. Mas, então, se utilizam de falsos princípios para rotular as pessoas, para marcar de X, e a consequência da rotulagem é a inclusão ou exclusão no espaço público, né? E existe um certo resquício de stalinismo, naquele sentido do hiperabsolutismo, né? Porque ninguém está seguro, né? Ninguém está seguro. Então, olha, eu sou totalmente politicamente correto e tal, né? Em termos de, né, tudo que é questão de raça, tudo que é questão de gênero, tudo que é questão de clima, tudo que é questão de vacina, tudo que é questão de, né, justiça, enfim, da juristocracia, né? Mas experimenta, né, fazer aí uma menção a algum corrupto aí que seja amigo do regime, né? Você possivelmente não vai contar para nada todas as afirmações que você já fez em todos esses campos aí do politicamente correto, tá? A pena hoje ainda não é a execução, como era no tempo do Stalin, mas é cada vez mais o banimento naquilo que interessa hoje, que mais interessa para a vida pública das pessoas, que é a sua presença nas redes, a sua presença no mundo da comunicação. Então, democracia, então, é um grande X na porta hoje. Se tornou apenas uma tinta para marcar de X a porta dos inimigos do regime, né? A democracia, então, o que ela virou? Ela virou sinônimo para tudo, menos para a democracia, né? Democracia virou sinônimo para o controle, para censura, ao discurso de ódio, ao discurso contra minorias ou contra maiorias, cada vez mais, no caso dos muçulmanos na Europa. Mas não para designar aquilo que sempre se entendeu por democracia, né? Então, hoje, democracia é sinônimo de o quê? De você estar bem com o regime em vigor no seu país, né? Se ele é administrado pela mídia, administrado pelo Supremo Tribunal do seu país, administrado por um ditador, como Maduro, né? Não importa. Você sabe, todo mundo sabe onde está o regime. Então, democrático é aquele que segue esse regime. Então, democracia é sinônimo para tudo, menos para o que a gente entende por democracia. Processo eleitoral limpo, né, onde pessoas votam e o seu voto é devido ao sistema representativo, onde você vota e os seus representantes, dentro de um livro de regras que é a Constituição, fazem leis, né? Isso, né, é o que se entenderia por democracia, mas, né, no Brasil não. Se os seus representantes, você votou, os seus representantes eleitos vão lá e fazem uma lei dizendo que não pode ter porte de maconha é crime, né? Isso não vale, né? O que vale é a decisão do STF dizendo que porte de maconha até 40 gramas não é crime, mesmo que tenha uma lei diferente. Então, democracia deixa de ser sinônimo de democracia representativa, né? Quem diz a lei não são os representantes que você elegeu para fazer as leis, certo? Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo.
De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, o nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo.